Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando as nossas atividades dessa noite e vamos convidar a nossa querida irmã Luciana para ler a mensagem e fazer a nossa prece inicial. Boa noite. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá todo mundo bem? Agora vamos serenar os nossos corações. Que nós estejamos aqui em paz. Que nós possamos, por esses minutos, deixar lá de fora as nossas aflições do dia, as nossas correrias do dia. E que a gente possa aproveitar esse momento para receber essas boas energias, os ensinamentos que nós viemos aqui buscar. E nesse momento eu vou ler a prece, eu vou ler a mensagem, desculpa, que foi recebida e em seguida a prece inicial. A paz do mundo, a paz do universo, começa em ti, irmão, irmã. Lembrai-vos de que a sagrada centelha divina, depositada no seu ser, deve ser trabalhada com o suor do progresso e alimentada com as mãos do amor. Amor capaz de revolver a terra do sentimento. Sê sempre fiel ao Pai, aos seus postulados. A consciência que ferve em culpa é a mesma que se acalma e tranquiliza no bem e na retidão. Começa hoje a retirar de ti os vícios da mentira, da vaidade, do egoísmo, e verás que a tua luz ama, cura, traz paz. Então, com essa mensagem que termina nos convidando para nos conectar ao nosso coração, porque é Ele que é capaz de nos conectar com o amor de dentro de cada um de nós. Esse amor plantado pela centelha divina, que nós todos temos, que traz paz. Com essa mensagem, nós vamos rogar a espiritualidade benfeitora e esses amigos tão queridos que acompanham essa casa, que nós possamos iniciar os trabalhos de hoje com os nossos corações e os nossos pensamentos em amor, para que a gente possa receber todo o ensinamento que nós viemos aqui buscar. Que assim seja. A nossa palestra de hoje vai ser a Joelma, que tão assim, lindamente, como ela tem sempre feito, vai explicar para nós direitinho o que é solidão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa se fazer presente em nossos corações e que a gente possa sentir todo o acolhimento e nos ligarmos a Deus, nosso Pai.
E nessa noite nós vamos falar, né, sobre a solidão. Nós vamos abordar aqui, né, sobre esse sentimento ou sobre essa conduta, o comportamento daquele que muitas vezes se sente só, se sente abandonado, mesmo quando se encontra cercado de outras pessoas. Mesmo quando se encontra cercado de outras pessoas e experimenta uma desconexão afetiva. E nós vamos, né, entendendo também que a solidão, ela é sinônimo de recolhimento, de retraimento, de isolamento. E quando nós vamos olhar, né, então, para a solidão, à luz da doutrina espírita, mas trazendo também, né, a visão da psicologia, das ciências do comportamento humano, o que nós vamos buscar hoje refletir? Né? O que está por trás da solidão? O que é que nos leva à escolha pela solidão, pelo isolamento, pelo retraimento? O que é que vai explicar? Por que muitas vezes, mesmo cercados de muitas pessoas, nós nos sentimos ali sozinhos? E quais são as alternativas que nós temos para sairmos, então, desse movimento, desse sentimento ou dessa sensação ali de solidão que vai nos afastando dos outros? Então, é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Quando a gente vai recorrer à doutrina espírita, nós vamos buscar ali o Livro dos Espíritos, né? Quando vai falar das leis morais, a gente tem ali a lei de sociedade. A lei de sociedade, ela está a partir da questão 766. O que a gente vai perceber quando nós vamos ali estudar? Nós vamos perceber ali, né, por essa questão e as seguintes, que a vida social, ela é o quê? Ela é natural. Ela está nas leis divinas. Porque Deus criou o homem para que ele pudesse viver o quê? Em sociedade. Deus não nos deu de uma forma inútil a fala e todas as outras faculdades para essa vida de relação. Então, todas essas faculdades e todas essas possibilidades que nós temos para nos relacionar, foi nos dada por Deus por esse motivo, para que a gente possa o quê? Conviver uns com os outros. É uma necessidade pessoal, porque a gente vai perceber que por instinto, naturalmente, nós buscamos o contato com o outro. Naturalmente, a gente busca esse outro. Vamos lembrar aí, quem já teve a experiência de ter, né, um filho pequeno, um bebezinho, ou já acompanhou, o que é que acontece? Muitas vezes esse bebê está ali chorando, né? E aí, quando é que esse bebê vai cessar o choro? Muitas vezes quando ele entra em contato ali com um adulto, com uma presença que o acolha, né? Que ofereça ali segurança, que ofereça também proteção. Então é algo extremamente natural. Nós buscamos e nós desejamos viver essas relações em que a gente possa ser acolhido, que a gente também possa acolher. E aí é uma necessidade pessoal de cada um de nós amar, sermos amados, mas é também o quê? Essa necessidade da convivência. É também uma providência divina. Tem um caráter geral para que nessa vivência mútua a gente vá fazendo o quê? A gente vá progredindo. E por meio dessa convivência a gente alcance o bem-estar e alcance também o quê? O progresso. Então não tem como ser feliz sozinho. Né? Nós temos uma música que fala isso, é impossível ser feliz sozinho, e o Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos superiores com muita clareza vão nos explicar por quê. Nós não temos o desenvolvimento completo das nossas faculdades, das potencialidades que nos farão felizes. Nós precisamos então, de alguma forma, nos complementar. Não que nós vamos ficar dependentes, mas que nessa convivência nós estaremos em contato com irmãos que nos permitirão desenvolver ali faculdades, virtudes, e serão para nós também o quê? Modelos, serão para nós também o quê? Estímulos, né? Então, nós necessitamos. E aí a gente faz uma pausa, né, e começa a pensar. Teria como, meus irmãos, nós aprendermos a sermos generosos sozinhos? Isolados? Não teria. Teria como nós aprendermos sobre gentileza? O quanto a gentileza é importante, às vezes o quanto a gentileza também é difícil, dependendo do estado de espírito que a gente se encontra, né? Se a gente não acordou num bom dia,
a gente vai precisar, né, fazer muito mais esforço. Seria possível, então, a gente entender a plenitude do amor se nós não tivéssemos a convivência com outros irmãos? Não seria possível. Então, aqui, o Livro dos Espíritos vai nos trazer com muita clareza dessa necessidade que nós temos de conviver. E nós temos na nossa convivência seres que são muito caros ao nosso coração. Pessoas que vêm, que nos amparam, que nos dão força, que seguram na nossa mão quando nós fraquejamos, quando a gente não acredita na nossa capacidade. E da mesma forma, né, nós temos também a possibilidade de fazer isso pelas pessoas que nós amamos. E nós temos também, né, as pessoas que são os nossos instrumentos de iluminação interior, que são as pessoas que nos desafiam, que a convivência não é o quê? Não é tão fácil. E essas pessoas, elas são o quê? Extremamente preciosas para nós, porque elas nos ajudam nesse processo de desenvolvimento de virtudes que nós ainda não temos, né? Então agora vamos pensar nessas pessoas com muita amorosidade e agradecer, porque elas estão nos apontando necessidades que nós precisamos ali desenvolver. Carinhosamente, né? Vamos chamar desses nossos instrumentos de iluminação interior. E não vamos esquecer também que nós podemos ser um instrumento de iluminação interior do outro. Por vezes, lidar conosco para o outro é também difícil, é também o quê? Desafiador. Mas, né, o Livro dos Espíritos, na questão 768, os espíritos superiores, eles vão ser muito claros. Né? Então, eles vão ser tão claros que, às vezes, né, até nos assustam. Por quê? Eles vão dizer que no isolamento, o que acontece conosco? Do isolamento, o homem se embrutece e se estiola. O que é se estiola? No isolamento, nós murchamos, nós debilitamos, nós enfraquecemos, quando nós optamos pelo isolamento. E aqui, né, o Livro dos Espíritos nos trouxe lá em 1857. René Spitz, um psicanalista austro-americano, ele foi fazer essa descoberta e fazer essa comprovação, né, em 1960 por aí. Qual que foi a descoberta que René Spitz ele fez? Né? Ele estudou 2 grupos de bebê. Ele estudou um grupo de bebê que tinha sido abandonado pelas mães, as mães não tinham condições de criá-los, né? Então, por volta dos 4 meses, esses bebês eram deixados numa instituição e eles recebiam todos os cuidados físicos, de higiene, de medicamento, né, ali, a tempo e a hora. Então, a tempo e a hora eles tinham banho, eles tinham alimentação, mas eram muitos bebês. Então, as cuidadoras, elas não tinham tempo para brincar com esses bebês. Mas tudo que eles precisavam, né, ali de alimento, de cuidado físico, eles tinham no horário correto. E ele comparou o desenvolvimento desses bebês com outros bebês que ficavam numa creche anexa à prisão. Na creche anexa à prisão, né, as mães eram detentas, estavam presas, não tinha toda essa organização, não tinha todo esse cuidado com a alimentação, com a saúde, as condições eram, né, ali mais precárias. Mas qual que era a diferença, né, de um grupo para o outro? A diferença era esse cuidado, né, com a higiene, as necessidades básicas ali, com a saúde. E na creche as mães podiam o quê? Elas podiam ficar com os bebês, elas interagiam ali e trocavam afetivamente, né, ali com seus bebês. Haviam essas trocas afetivas. E qual que era a hipótese dos cientistas? Porque quando se começa um estudo já há uma hipótese, né, que tenta-se ou comprovar ou chegar a uma nova descoberta, né? A hipótese era que os bebês que estavam na instituição, dado o ambiente, os cuidados que eles recebiam, eles teriam um desenvolvimento muito melhor do que os bebês da creche anexa à prisão. Qual não foi o resultado? Por quê? Porque os bebês, né, dessa instituição, mesmo tendo todas as necessidades físicas atendidas, eles tiveram um desenvolvimento cognitivo e físico menor. E alguns bebês adoeceram mais e outros morreram. Outros, né, faleceram. E os bebês da creche anexa à prisão tiveram um desenvolvimento físico e cognitivo muito melhor, né, e não houve o quê? Constatação de mortes ali. Daí, né, que o Spitz e vários outros cientistas, eles começaram a estudar sobre privação afetiva, privação sensorial e chegaram à conclusão de que o contato humano é imprescindível para a nossa sobrevivência. Não apenas o quê? Não apenas de bebês. Tanto é que hoje existem vários estudos, né, além de todas as causas, porque a gente vai entender que o transtorno de humor, a depressão, ele tem várias causas, ele tem várias
facetas ali, né? Desde questões físicas, né? Questões emocionais, enfim. Mas o que a gente vai ali perceber? Que hoje há uma série de estudos que vão também avaliando o quanto o isolamento não pode estar relacionado e contribuir o quê? E contribuir para o desenvolvimento desse transtorno de humor, do transtorno depressivo. Então, todos nós, independente da faixa etária, nós temos o quê? Essas necessidades. Nós temos essa necessidade de estar em contato com o outro, né? E às vezes fala assim, não, estaremos em contato com o outro só porque, né, preciso ali comprar o alimento do outro, porque o outro faz algo que eu não sei fazer. Não, a nossa necessidade, ela vai também o quê? Para as necessidades relacionais, não são só as questões físicas, porque se assim fosse, os bebês da instituição teriam o quê? Teriam se desenvolvido muito melhor e não foi isso que aconteceu. Nós temos as chamadas necessidades relacionais, que só podem ser satisfeitas quando nós estamos ali junto do outro, nas relações. E aí nós vamos falar de Richard Eskin, que é, né, ali um psicólogo clínico dos Estados Unidos. Ele tem um trabalho muito interessante porque ele começa a trabalhar com crianças gravemente comprometidas, com sérios comprometimentos, né, emocionais e mentais. E também durante, né, um bom tempo ele comanda uma comunidade terapêutica numa prisão, né, de segurança máxima. Então a gente já imagina a condição das pessoas que estavam ali. E ele vai fazendo uma série de desenvolvimentos e de estudos e ele vai trazer esse conceito dessas necessidades relacionais, que a gente só pode o quê? Desenvolver na relação, na interação, no contato com o outro. Ele vai falar, né, de 8 grandes necessidades. Então vai passar desde a necessidade de segurança, da gente entender que há um outro ali capaz de prover o quê? Proteção para nós, que a gente pode confiar nesse outro, até a gente ter ali a aceitação do outro, a validação da nossa experiência emocional, a validação de quem nós somos, e também um relacionamento em que a gente tenha uma pessoa que seja estável, confiável, protetora, até a gente chegar o quê? Na necessidade relacional de amar. Então, o que ele vai trazer? Que todos nós temos essas necessidades, como o livro dos Espíritos, né, já havia ali adiantado, como os Espíritos superiores já haviam nos trazido, mas agora é o quê? Né? São as ciências que nós temos no presente momento, trazendo essas comprovações e nos explicando esses porquês. Então, ele vai trazer exatamente isso, que nós temos essa necessidade de relacionamento que seja íntimo. O que é íntimo aqui? Né? É diferente do contexto que a gente costuma utilizar. O íntimo aqui é um relacionamento em que a gente possa se mostrar exatamente como nós somos e ter a certeza de que o outro não vai nos julgar, que o outro não vai apontar falhas, né, para obter alguma vantagem, de que o outro não vai nos trair, mas que o outro vai nos respeitar nas nossas dificuldades, nas nossas vulnerabilidades, nas nossas dores, inclusive naquilo que a gente ainda não é capaz o quê? De fazer. E que da mesma forma nós teremos essa mesma postura de amor, de acolhimento, de compreensão, proteção e segurança para esse outro. Então, o que a doutrina nos traz é hoje o quê? Que as ciências do comportamento humano estão trazendo também por meio do conhecimento da psicologia, por meio do conhecimento da psiquiatria. Nós temos efetivamente essa necessidade do outro. Né? Então Deus organizou tudo por quê? Com um fim útil, com um fim providencial, para que assim nós possamos, cada um com as suas potencialidades e também com as nossas dificuldades, contribuirmos com os desenvolvimentos dos nossos irmãos, enquanto os nossos irmãos contribuem também com o nosso desenvolvimento. E talvez nesse momento, cada um de nós já esteja então, né, pensando assim, se é tão necessária essa vida de relação, se ela é fundamental, por que que nós às vezes embarcamos no caminho da solidão? Por que que às vezes ali nós vamos nos encontrar nessa vivência de retraimento, de isolamento, que às vezes começa com pequenos nãos, né? Pequenos não, às vezes a pessoa nos convida, né, nos liga, a gente já não atende, hoje nem liga, né, manda mensagem no WhatsApp. Manda mensagem ali no WhatsApp, a gente às vezes não responde, ou leva um tempo, até que a gente começa a recusar ali os convites, até que de repente a nossa casa vai ficando muito confortável, de repente nem só a casa, mas a gente já está no quarto, é só nós, o nosso livro, o nosso celular ali, as nossas coisas, do nosso jeito, e quando a gente menos vai, né, perceber ou se dar conta, nós já estamos nesse isolamento, nós já estamos ali nesse
distraimento. Então, quando nós vamos aqui observar, existem muitas razões para que a gente caminhe ou chegue nesse, né, quadro de solidão. Mesmo tendo pessoas ali à disposição para interagir conosco, a gente se sinta ou escolha esse movimento, o quê? De nos fechar, de nos retrair, de nos encolher. Uma das razões que nós podemos ter, né, mas aqui não no sentido dessa desconexão afetiva, mas vamos pensar ali numa solidão que é puramente física, certo? Então, uma das primeiras causas nós podemos ter, e não seria essa solidão propriamente dita que nós vamos abordar, estamos abordando aqui hoje, é quando aquele, né, encarnado, aquele espírito que está aqui numa jornada terrena, o que ele faz? Ele escolhe e se dedica a alguns períodos de isolamento para uma reflexão. Então, aqui a gente não vai perceber que é um isolamento por interesse pessoal, por satisfação pessoal ou porque quer fugir do contato pernicioso do mundo, tão difícil esse mundo, ou porque está enfadado da relação com os outros. Aqui são aqueles casos, muitas vezes, de dedicação ao próximo, em que há períodos, nós estamos falando de uma existência de isolamento, né? Então, onde é que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver, às vezes, na música, às vezes nós vamos ver nas artes, às vezes nós vamos ver também na ciência, cientistas que se imbuem ali, né, de buscar uma solução, seja a cura para uma doença, algum estudo, enfim. E passa muitas horas no seu período ali de isolamento, trabalhando sozinho, pesquisando ou estudando, né? E aí a gente vai falar, mas essa solidão é uma solidão o quê? É uma solidão produtiva, porque a intenção aqui não é se isolar. Porque quando volta, vem um resultado que beneficia o próximo. A pessoa volta desse isolamento e ela serve melhor aos outros. Então a gente vai pensar, né, ali em Beethoven, a gente vai pensar em Van Gogh, nós vamos pensar em Francisco de Assis, em Madre Teresa, que tiveram esses períodos de introspecção, de reflexão, até que pudessem o quê? Ter uma clareza do seu propósito, ter uma clareza ali do que é que abasteceria os seus corações e traria verdadeira alegria, e depois se dedicaram no serviço ao próximo. Então, essa tem um tom diferente. Mas a gente pode ter também uma solidão ali que ela vai acontecer como uma expiação, né? Por analogia, a gente pode ver um pouquinho o que está lá na questão 273, a questão 273 do Livro dos Espíritos, ela não vai abordar diretamente a solidão, mas ela vai abordar outros casos, né? Situações de vida que a pessoa pode experimentar numa existência, mas que se referem o quê? A existências anteriores. Então, o que a gente pode ter? Né? Um espírito ali que numa existência anterior, pelo orgulho, né, pelo egoísmo, ele afastou as outras pessoas, ou pelo autoritarismo, abusou ali do poder, né, abusou ali daquela posição, humilhou, ele pode em uma outra existência experimentar o quê? Pode experimentar ali um certo isolamento, pode experimentar ali o quê? O abandono, né? Ou mesmo aqueles casos, né, em que uma existência anterior não valorizou o convívio com a família, né, deixou ali de cumprir os seus deveres, para que ele desperte, ele pode ter uma outra existência nessa situação. Para quê? Para que ele tire ali uma lição, para que ele entenda qual é, né, esse peso de abandonar o outro, né, de ser humilhado ali, de ser rejeitado. E aí o que vai acontecer? Ele pode, então, superar isso. Mas aí talvez a gente pense assim, mas se está ligado a uma existência anterior, então esse espírito tem o quê que na presente existência? Ficar sozinho, né? Ficar ali sozinho, né? Como a gente gosta de dizer, garrado ali na solidão. Não, meus irmãos, não. O Livro dos Espíritos é muito claro. O que o Livro dos Espíritos ele vai abordar e vai trazer para nós? Que fazer maior bem do que o mal que se fez é a melhor expiação. Então, mesmo que seja, né, ali uma expiação, o que está, né, trazendo essa situação para o espírito? A possibilidade que ele supere, que ele passe, que ele vá para além dessa dor e caminhe na direção do próximo, fazendo o quê? O maior bem. Bem muito maior daquele mal que, porventura, ele possa ter feito em uma outra existência. E aí não se prender à culpa, porque Deus nos concede o quê? Novas oportunidades todos os dias. Porque quando a gente se prende na culpa e se isola, o que vai acontecer? A gente está esquecendo da lei de amor e caridade.
Então, mesmo que seja essa situação, ela nos convida o quê? A convivência fraterna, a convivência amorosa, superando todas essas dores, superando tudo isso. Mas nós podemos ter também uma outra situação que se refere às decepções. Muitas vezes, na relação com os outros, o que é que vai acontecendo conosco? Nós nos decepcionamos, às vezes nós vivenciamos ali traições, às vezes a fragilidade dos nossos lares familiares, né? Dos laços ali que a gente tem com a família, que nós sabemos que muitas vezes, com a nossa família consanguínea, nós viemos para quê? Para apertar os laços espirituais. Às vezes são laços apenas o quê? Físicos, né? E nós viemos juntos para poder fazer o quê? Né? Ajustar, estarmos cada vez mais próximos e construir relações verdadeiras, relações que sejam ali duradouras. Mas, e também nas amizades isso pode acontecer. Então, a decepção, às vezes, pela postura do outro, pela traição ou pela ingratidão, o que é que ela pode, né, fazer conosco? O que que nós podemos fazer com ela? Nós podemos sentir muita dor. E diante de muita dor, a gente cria defesas. Então, a solidão, a busca pelo isolamento, não é o natural em nós. Às vezes pode ser o quê? Uma resposta à dor. Doeu tanto aquele sofrimento, né? Aquela traição, aquela decepção, que nós não queremos passar por aquilo de novo. E aí o que que nós entendemos que a melhor forma de não passar por aquilo novamente? É nos isolar, é fechar os nossos corações. E aí nós perdemos, e perdemos muito. Por quê? Por que que nós vamos perdendo? Porque a gente começa a fazer um bloqueio para o amor. A gente começa a bloquear o amor. O amor que a gente já conseguiu desenvolver e está em nós não conseguimos o quê? Fazer com que ele circule. Nós não conseguimos fazer esse amor expandir. Por isso que a gente vai entender que solidão tem como sinônimo encolhimento, retraimento. Porque ao invés de expandir o amor que há em nós, nós vamos começar a fazer o processo contrário. Né? E aí fica esse ponto, né, para que a gente comece a olhar. E se porventura foi a ingratidão que nos levou à decepção e, né, a criar essa defesa, essa barreira interna em nosso coração, e nos leva à solidão, que a gente possa entender o que os Espíritos também nos trazem no Livro dos Espíritos, que a ingratidão é a maior prova de resistência à nossa persistência na prática do bem. Que a gente tire, então, o melhor proveito da situação. Mas nós podemos ter também comportamentos autodestrutivos que vão levar à solidão. Os vícios, muitas vezes, podem levar o quê? Ao afastamento das pessoas. A luxúria, a preguiça, ali a vaidade, né? Ou também quando a gente não assume as nossas responsabilidades no relacionamento com os outros, né? Então a gente erra com alguém e ao invés de a gente chegar na pessoa e falar, olha, me desculpa, eu fiz isso, né? Então eu te prejudiquei dessa forma, ou eu não levei em consideração ali os seus sentimentos, eu inventei mentiras sobre você, eu caluniei, eu difamei, eu quero te pedir desculpas. Ao invés da gente fazer isso, a gente finge que nada aconteceu. Então a gente não se responsabiliza pelo que a gente provoca no outro ou provoca na vida do outro. Isso vai fazer o quê, meus irmãos? Que as pessoas percam a confiança em nós. E uma vez que a confiança é perdida, é muito difícil o quê? Recuperar. Então, melhor lidar com a verdade que dói do que o quê? Com a mentira, a falsidade que corrói. Né? Então, que a gente possa refletir sobre isso também, porque isso prejudica as nossas relações e quando a gente menos perceber, a gente pode estar nesse processo de isolamento. E, por fim, um outro motivo é quando a gente não percebe o nosso próprio valor. A gente não percebe, né, toda a potencialidade que nós somos. A gente começa a ter pensamentos muito negativos sobre nós. E aí nós vamos caminhando o quê? Para não nos sentirmos dignos. Nós vamos ali entendendo o quê? Nós vamos entendendo que nós não pertencemos. E isso vai nos levando também a esse cenário de isolamento, a esse cenário de retraimento. Mas agora, vamos avaliar uma dessas causas. Né? E para que a gente avalie uma dessas causas, né, que nos levam à solidão, que pode ser uma dor que nós vivenciamos e a solidão veio como uma defesa para que a gente não vivencie de novo essa dor,
Nós vamos aqui recorrer a uma história, né, contada, que passou, né, com ela e é contada pela Ana Teresa Camasmi. Né? Ela é uma palestrante espírita do Rio de Janeiro. Quem foi no céu, né, no Congresso Espírita aqui de Uberlândia, teve a oportunidade de ouvi-la ou de, né, estar com ela ali. O que ela vai contar? Ela vai contar de um certo dia em que ela estava muito feliz, né, porque ela conseguiu comprar uma mesa. Ela vai contar que ela namorou essa mesa por vários e vários meses, que ela passava na porta da loja e ela namorava a mesa. E aí ela conta de uma forma muito descontraída que ela namorava só a mesa, porque o preço da mesa não dava para namorar. Era muito caro. Até que um dia ela conseguiu juntar todo o dinheiro. E ela ficou muito satisfeita, né? Ela chegou lá, comprou essa mesa e ela estava por alegria. Então, voltou para casa no caminho alegre, feliz, né, que ela tinha conquistado uma coisa que ela estava, né, tentando há tanto tempo e queria muito. Só que no caminho, o que vai acontecer? Ela encontra um rapaz na rua. Ela encontra um jovem na rua e aquele jovem ali desconcerta ela. Ela fica desconcertada, né? Era um morador de rua. E ali ela fica, a alegria dela acaba naquele momento. Mas ela começa a se defender, fazendo várias, né, racionalizações. Em vez dela entrar em contato com o que ela estava sentindo, ela começa a pensar, não, mas assim não dá, né? Um absurdo, os governantes, né, as pessoas estarem na rua nessa condição. Não, mas também eu não posso dar dinheiro aqui, porque eu acabei de dar dinheiro lá para o Flanelinha. Não, eu também não sei o que ele vai fazer. Vai que ele vai usar para alguma coisa errada, né? E ela começou nisso. E aí ela se deu conta o quê? Ela se deu conta de que o que foi natural na situação? Natural foi ela se condoer daquele jovem na rua. Natural foi ela se condoer da situação daquele moço. E que ela estava fazendo um esforço muito grande para ser indiferente a ele. Ela percebeu isso, que ela estava se esforçando para ser indiferente. Com essas racionalizações, né? Quantos de nós não fazemos isso? E aí ela parou e foi se questionar o porquê que isso estava acontecendo com ela. Por que isso acontecia com ela? Por que ela estava se desconectando ali daquele irmão, daquela pessoa na situação de rua, daquele jovem? E foi quando ela se deu conta que é porque aquela situação era muito dolorosa para ela. Porque aquele jovem tinha mais ou menos a idade do filho dela, que havia desencarnado há 1 ano. Quando ela olhou para aquele jovem, ela não viu só um jovem em situação de rua. Ela se lembrou do filho dela, que havia partido fazia 1 ano. E que trouxe para ela uma grande dor. E que nessa dor, ela começou a duvidar da capacidade dela de cuidar. De cuidar dela, de cuidar dos outros. Por quê? Quando o filho dela desencarnou, ele estava em outra cidade, ele teve uma parada cardíaca em outra cidade. Ela não teve a oportunidade de estar com ele. Ela queria estar junto do filho, ela queria cuidar do filho, acompanhar o filho ao hospital. Ela queria estar ali e ela não pôde. E diante dessa grande dor, da perda do filho, de não ter estado com ele, ela começou a duvidar da capacidade dela de cuidar. Ela começou a duvidar e para se proteger, então, o que ela fez? Ela foi criando essa defesa que muitos de nós podemos ter também. E aí foi nesse momento que ela teve a oportunidade de olhar para isso, olhar para a dor que ela sentia, acolher essa dor, trabalhar essa dor e perceber que ela era sim capaz de cuidar. Ela tinha sim essa capacidade. A partir do momento que ela entendeu que mãe pode muito, mas mãe não pode tudo. Mãe pode muito, pai também, mas não pode tudo. E quando ela foi trabalhando isso, ela foi recuperando o que era natural dela. A capacidade dela cuidar, a capacidade dela conectar. E aí ela conta, esse trabalho todo ela fez depois, essa análise, né? Mas que ela voltou e ela conversou com aquele jovem. Ela precisava era conversar com ele. E aí sim, aos pouquinhos, ela fala que aquela alegria que ela estava antes voltou, só que agora voltou muito maior, porque ela tinha tido uma conexão afetiva ali com aquele jovem. E aí depois ela foi trabalhando, né? E é muito bonito o relato dela, porque ela vai contar, né? Por que ela tinha ansiedade à noite, acordava, às vezes não conseguia dormir? Por tudo aquilo, né, que estava sendo apontado, por todas as dores, por todas as defesas que ela estava, às vezes, criando. E aí ela começou a olhar para isso. O que cada, né, momento, o que isso significa?
e foi trabalhando e transformando. Então, talvez a gente possa fazer, né, uma pergunta. Se nós temos a tendência de nos isolar, de buscar a solidão, qual é a dor que está nos levando para a solidão? Qual é o medo? Do que a gente está tentando ali se proteger? E como é que a gente pode se proteger de uma forma que seja muito mais afetiva, que não abrindo mão do contato, do convívio? Porque a questão 938 de Livro dos Espíritos também vai nos trazer que aqui na Terra, uma das maiores alegrias, um dos maiores gozos ao nosso coração, é nós amarmos e também sentirmos amor. Essa é a maior alegria que nós podemos ter. Mas se a gente se isola, a gente não vai ter essa possibilidade. Se a gente tenta se proteger, né, de uma dor, a gente abre mão também o quê? A gente bloqueia também a vivência do amor. E o cuidado, por quê? Né? Esse isolamento, né, essa solidão, pode começar a caminhar para uma tristeza profunda, para a perda do sentido e o significado da vida, da existência. A gente pode ter, então, a depressão, a melancolia, né? Que o Evangelho vai nos trazer ali, falando sobre a melancolia. E aí, o que ele vai trazer também? Que, quando nós estamos nesse estado, nós afastamos os bons espíritos, mas atraímos aqueles espíritos que se encontram na mesma condição que nós, os espíritos inferiores, né? Então, que a gente possa ter essa consciência. E aqui entender que, independente do nosso passado, independente da condição em que a gente se encontra agora, porque às vezes a gente fala, nossa, mas como é que eu posso, né, contribuir? Sou tão, né, imperfeito, sou tão cheio de dificuldades, não tenho, né, nenhuma habilidade, como é que eu vou, né, ali contribuir? Todos nós temos condições de contribuir. Todos nós temos condições de sermos úteis uns aos outros. E nós vamos também citar aqui, né, uma experiência que foi feita em uma clínica, logo ali, né, que estoura a guerra. Né? Então, logo após 1945 ali, nós vamos ter uma situação muito difícil. Por quê? Com a economia toda abalada, uma clínica psiquiátrica não tinha como pagar os funcionários. E aí os funcionários entraram em greve. Quando a gente fala de uma clínica psiquiátrica, de pessoas que estão ali, né, internadas, a gente está falando de casos muito sérios, muito graves, né, de pessoas que podem ter crises, a gente está falando ali, né, de ideação ou de pessoas que já fizeram tentativa de suicídio várias vezes. Então, uma situação muito grave. Não tinha como falar, vamos fechar a clínica, manda todo mundo para casa, né, não tinha como fazer isso. Então, o Jean Houry, né, ali um psiquiatra, o que ele fez? Ele usou uma medida de cooperação. Ele pegou os pacientes menos graves e chamou todo mundo, esses que eram menos graves, deu treinamento, ensinou como dar medicação, como é que aplicava injeção, como é que fazia manejo, como é que continha crise, capacitou esses pacientes e fez o quê? E colocou eles para cuidarem dos outros em situação mais grave. E ele fazia reunião todo dia, de manhã e no final da tarde, para saber como é que estava indo, enfim, porque era algo arriscado. Né? Nessa época, quando a gente fala ali dos pacientes que estavam internados, né, eram pessoas tidas e colocadas à parte da sociedade, como se não tivessem utilidade nenhuma, eram muito mais isoladas da sociedade do que, efetivamente, né, vistas como alguém que poderia se reintegrar em algum momento. E qual não foi a surpresa e o resultado, por quê? Todos melhoraram. Todos, os pacientes graves e os menos graves. Os menos graves porque eles se sentiram ali parte capazes. E eles tinham muito mais paciência do que os profissionais. Por que eles tinham mais paciência? Porque eles já tinham passado por aquela situação, eles já tinham passado por aquela dor. Então, quando eles iam tratar do paciente mais grave, eles tinham toda uma compaixão, tinham toda uma empatia que se transformava em acolhimento e ali um manejo muito mais eficiente. E também, né, os pacientes mais graves, com essa mudança do tratamento, com esse tratamento, digamos, mais humanizado, mais próximo, eles também melhoraram. E é aí que a gente vai tendo, então, todo o movimento, né, da psiquiatria radical, que a gente vai tendo o quê? Né? Combater, né, os chamados manicômios. É claro que nós tivemos vários movimentos, né, gente, no Brasil também, enfim. Mas é aí que a gente vai tendo o quê? Toda essa movimentação para que as pessoas não ficassem mais internadas, mas que aquelas que tivessem necessidade fossem para hospitais dia, mas que não saíssem ali o quê? Dessa convivência. Então, todos nós temos essa possibilidade
e essa capacidade de sermos úteis, mesmo que a gente tenha dificuldades e de caminharmos, né, na direção do nosso próximo, saindo da solidão. Então, todas as vezes que nós vamos observando a escolha, né, pelo isolamento, pela solidão, nós vamos falar de um bloqueio do amor. O amor está bloqueado em nós, de alguma forma. Talvez a gente esteja com problemas, né, com a nossa pessoa, né? Então precisamos aqui entender o que está acontecendo. Talvez a gente esteja duvidando do amor de Deus por nós, a gente está desconectado desse amor divino, e a gente está com problema em externar também esse amor ao nosso próximo. Mas há um bloqueio de amor. E como é que a gente pode começar a cuidar? Primeiro é reconhecer. E começar a trabalhar ali, né, um autoconhecimento. Que a gente faça um processo de autoconhecimento e que a gente pratique também o auto-perdão. E, para quem quiser fazer essa atividade hoje, uma sugestão é fazer uma lista, né, de todos os sentimentos negativos, às vezes, que nós temos. Fazer uma listinha, né, talvez só 3, né, tá bom. E de que maneira nós podemos escolher atividades práticas que a gente se comprometa a fazer a partir de amanhã para transformar esses sentimentos negativos em virtudes na convivência com o nosso próximo. Mas que a gente faça primeiro esse movimento de autoconhecimento, capte, entenda esses sentimentos que vão em nós e se disponibilize, né, a essa prática. A outra questão é que a gente comece a cultivar relações saudáveis, né, entendendo que interagir, né, é extremamente importante e que nós temos todas as condições, né, de estar ali com o nosso próximo. E muitas vezes não é necessário palavras, ações, apenas um abraço, o olhar verdadeiro e, acima de tudo, a verdade, a transparência, para que um possa confiar no outro. Porque quando isso falha, a relação estremece e muitas vezes não é mais possível recuperar. Então, a verdade, a transparência, o olho no olho, né, vale muito mais. Né? Falar com a pessoa, ao invés de falar da pessoa, né? Isso ajuda. Desenvolver a empatia é uma outra ação que a gente pode fazer. Olhar para a pessoa e perceber como é que eu posso fazer, né, trazer um pouquinho de felicidade para essa pessoa no dia de hoje. Como eu posso fazer isso? Buscar também a conexão com o plano espiritual, buscar a conexão com os nossos espíritos protetores. E, por fim, encontrar alguma atividade que nos traga prazer, que nos traga alegria, propósito e sentido de viver. E entender que a solidão vai embora quando a alma se junta a outras almas na prática do bem. Quando a alma se junta a outras almas na prática do bem, a solidão fala tchau. E nós, né, damos as boas-vindas para o amor. Mas a solidão também é necessária, meus irmãos. Há uma solidão que é bem necessária. Nós vamos nos lembrar do nosso Mestre Jesus, né, relatado no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, capítulo 14 do Evangelho de Mateus, né, os momentos em que Jesus se afastava para orar. Jesus fazia ali momentos de introspecção, de reflexão. Então, Jesus, Cristo, o Espírito mais puro que já esteve entre nós, nosso modelo, nosso guia, ele fazia. Que a gente possa fazer também, mas entendendo que serão esses breves momentos para quê? Para que a gente possa voltar melhor para a convivência com o outro e servir melhor ali ao nosso próximo. Essa solidão, ela é necessária. Que a gente pode chamar às vezes de solitude, da reflexão, da meditação, da oração, desse processo de autoconhecimento, mas sempre com essa finalidade de voltarmos melhor para servir ao nosso próximo. E ontem, conversando com uma pessoa que eu gosto muito, que é muito cara ao meu coração, ela disse, nossa, amanhã você vai falar de um tema que eu não gosto nem de pensar, né? Não gosto nem de pensar em solidão. Mas, em verdade, quando nós falamos, né, de solidão, a gente pode só falar de uma solidão que é física, porque no plano espiritual não há o abandono. Nenhum de nós jamais se encontra sozinho em situação nenhuma. Sozinho, nenhum de nós está em nenhum momento. Nós estamos mergulhados e banhados no amor divino. Deus nos ama profundamente. E nós temos demonstrações disso o tempo todo. Talvez nos falte o quê? Olhos de ver. Mas nós estamos banhados nesse amor divino. E é nesse amor divino que nós devemos buscar a força para quê?
para nos amar e assim nos amando, superando essas dificuldades, esses medos, essas barreiras, caminharmos na direção do amor ao nosso próximo. Mas assim como o sol brilha todos os dias, é necessário que a gente faça o quê? Abra as janelas. Porque o sol brilha todos os dias para todos. Mas é necessário abrir as janelas. Se nós não abrimos essas janelas, o sol não entra. Que a gente possa, então, abrir os nossos corações para esse amor divino, porque nele estamos mergulhados. Em momento algum, nós estamos o quê? Sozinhos. Mesmo nas situações mais difíceis, nenhuma lágrima nossa é derramada sem o quê? Sem o acolhimento, sem o amparo ali da espiritualidade. Que a gente possa, então, perceber, entender essas companhias que nós temos, entender esse amor que nos envolve, e assim balsamizar as nossas dores, baixar as nossas defesas e fazer da nossa jornada aqui na Terra um lindo movimento o quê? De direção, de compaixão, de amor, de compreensão ao nosso próximo. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Meus irmãos, nós temos um recado para vocês, que hoje é a entrega da pizza, que foi confeccionada sábado, e vai ser entregue aqui no pátio, depois da sala do passe. Podem procurar lá, tem avulsa para quem não encomendou, né? E agora nós vamos chamar os meninos da mocidade, que eles têm um recado. Boa noite. A gente veio aqui para anunciar um dos eventos mais esperados aqui do Centro Espírita, o Festival do Sorvete. Vai acontecer dia 20 de fevereiro. Dia 23 de fevereiro. Vai acontecer das 2 às 3h30 e aproximadamente segunda que vem vão começar a vender os ingressos e é R$20 cada ingresso. Nós contamos com a participação e a colaboração de todos vocês. É um trabalho que a mocidade participa ativamente trabalhando e ter vocês presentes vai ser muito feliz, nós vamos ficar muito alegres. Obrigada. Estamos chegando ao final da nossa reunião dessa noite. Muito agradecidos ao nosso Pai pela oportunidade de ouvir essa palestra tão bonita. E no finalzinho a Joelma nos mostrou que a gente tem uma proteção muito grande do plano espiritual. Isso é muito bacana a gente saber disso, né? Então, meus irmãos, tenham uma boa noite, que Jesus possa acompanhar todos, e nós vamos passar agora para a Fabiana, que vai fazer a prece final. Obrigada a todos. Meus irmãos, com os pensamentos elevados ao alto, sentindo a presença de cada benfeitor, em especial dos nossos espíritos protetores, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao alto, rogando por toda a humanidade, que todos os nossos irmãos possam compreender o valor da solidariedade, da fraternidade, o quanto a felicidade está em dividirmos, porque só assim multiplicamos, o quanto sentimos as dores alheias, nos fazem refletir nas nossas e nos fazem juntos caminhar pelo caminho que o Cristo Jesus nos ensinou,
deixando para sempre a sua mensagem na terra, deixando sempre esse caminho por onde andaremos. Senhor Jesus, vós que sois todo poder, toda bondade, magnetiza as águas aqui colocadas, aquelas que estão nos lares. Auxilia-nos, Mestre, para que possamos adentrar a sala de passe, sintonizados com a tua espiritualidade benfeitora. Que os nossos irmãos que não estão aqui, que possam receber o passe espiritual e com a oração que nos ensinastes, que possamos doar os nossos melhores sentimentos a todos os nossos irmãos que passam por sofrimentos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.